Mas é muito bom estarmos aqui, é muito bom aprendermos a cada dia o quanto nós somos importantes dentro dessa construção, dentro daquilo que Deus requer de cada um de nós, e acima de qualquer outra coisa, quanto nós somos responsáveis por aquilo que temos que construir, por aquilo que temos que fazer, por aquilo que temos que dar uma resposta a tudo aquilo que está sendo nos dado, ou aquilo que está sendo nos confiado, de entendimento, de renovação, de presença de Deus no nosso meio. E repensar a fé, ou repensar os valores que hoje nós carregamos, não é um processo muito fácil. É um processo desafiador, mas não é fácil. Porque você vai ter que destruir coisas, você vai ter que romper com coisas, você vai ter que assumir que por um tempo essas coisas foram muito boas, que você viveu, mas não serve mais para o tempo presente. A maior dificuldade que nós temos é justamente essa, é sair com esse entendimento de que algumas coisas que lá atrás funcionaram, hoje já não funcionam mais. Aquilo que foi bom no passado, ficou no passado. Para um tempo novo, nós precisamos de um vinho novo. Para odres novos, nós não podemos fazer remendo. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. A disposição de romper. Entender, eu fiz coisas lá atrás que funcionaram, ótimo, foram muito boas. Mas e agora? Agora eu tenho que estar disponível para poder entender o que está vindo de novo sobre a minha vida, e eu não posso recorrer àquilo que eu fiz lá atrás para funcionar hoje em dia. Dou sempre o exemplo para que vocês entendam que quando você tem um filho, geralmente a mãe e o pai guardam uma roupinha, um sapatinho, alguma coisa da criança. Por quê? Porque é uma lembrança. Foi um tempo bom. Mas e quando ele era criança, servia para ele. Agasalhava, vestia, mas ele cresceu. E o que você fez? Você guardou na memória, você guardou na lembrança. Tenta colocar nele agora, depois que ele cresceu, tenta vestir ele, tenta calçar ele. Vai dar certo, irmãos? Por que não vai dar certo? Diga assim, porque o tempo passou. Foi bom para um tempo, foi útil para um tempo, foi necessário para um tempo, mas para o tempo presente já não serve mais. Então nós, igreja, precisamos caminhar dentro desse entendimento. Nós precisamos romper dia após dia com algumas coisas que nos prejudicam na caminhada. E nós precisamos romper com isso, por quê? Porque sempre vamos ser levados lá atrás, a viver como vivíamos e achar que vai dar o resultado que deu lá atrás. Hoje já não é mais assim. Nós não cremos numa modernidade, nós cremos na eternidade de Deus. Deus não é um Deus moderno, Deus é um Deus eterno. Mas nós acreditamos que Deus tem algo novo para um novo tempo. Por isso que a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus se renova todas as manhãs. Por quê? Porque Deus gosta dessa coisa de trazer o novo sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então, nós estamos sendo intimados a pensar dia após dia de uma forma diferente. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Do versículo 13 em diante. Mateus 5, do 13 em diante. Diz assim o texto. Todos acharam? Acharam? Se não acharam, está aqui, ó. Mateus 5, do 13 em diante, diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador,
e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Amém? O texto diz que nós somos o quê da terra? Sal e luz do mundo. E o último versículo fala sobre o quê? Que resplandeça a nossa luz, que não é nossa, né? Diante de quem? Dos homens, para que eles possam fazer o quê? Então, o glorifique, de trás para frente, para a gente poder entender. Tem texto na Bíblia que você precisa ler de trás para frente, para você entender o versículo. Então, de trás para frente, para que os homens possam glorificar a Deus, o que eles precisam ver? As minhas obras, e nessas obras eles verão luz. Então, eles vão poder glorificar e exaltar a Deus, porque estão vendo, através das minhas obras, uma luz que leva eles a reconhecer e a glorificar o Deus a qual nós servimos. Amém, queridos? Está claro isso para você? Por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra. E cara, eu estava aqui pensando nessas coisas, e vocês sabem que eu gosto de pensar, né? E é loucura às vezes, porque reconhecer que nós pegamos um caminho errado ou tivemos um desvio. O que é a palavra desviado? O que significa a palavra desviado? É alguém que, de alguma forma, se desviou, saiu de um caminho, mudou a rota, foi para outro lugar. E eu estava pensando justamente sobre isso. Como é complicado nós, igreja, assumirmos que pegamos uma rota errada. Assumimos que pegamos um caminho errado. Que foi nos dado um caminho e nós, ao começar a trilhar esse caminho, nós pegamos outro caminho. Pegamos um desvio. Por isso é alguém desviado, é alguém que pegou um desvio. Saiu da rota original. E analisando a igreja num todo, assim, no modo geral, hoje no contexto evangélico, nós vemos quanto nós estamos desviados. Posso usar esse termo? Quanto nós estamos desviados de uma verdade que nasceu há mais de 2000 anos atrás, com os princípios e valores de um reino que nunca poderiam ser adulterados, que nunca poderiam ser mudados, mas que aos poucos foi se transformando em rituais, foi se perdendo a essência, foi se perdendo o sabor, foi se perdendo os valores, e aos pouquinhos esse desvio fez com que a igreja vivesse o que ela vive hoje, apática, anêmica, fraca, uma igreja que não influencia, mas que é influenciada, uma igreja que não tem força em si mesmo. Igreja que eu estou dizendo não são paredes, tá? Não estou falando de paredes, estou falando de pessoas, porque a igreja são pessoas, a noiva de Cristo são pessoas. Igreja não é templo, não é lugares, não é construção, não estou falando disso, estou falando de pessoas. Como a igreja de hoje, ela se tornou anêmica, fraca. Por quê? Porque saiu do ponto principal no qual ela nunca poderia ter se desviado. E hoje caminha em caminhos totalmente tortuosos, porque está longe de uma verdade que um dia foi exposta lá atrás, de uma forma, e com o passar do tempo, isso foi mudando lentamente. Não foi da noite para o dia, os processos não aconteceram da noite para o dia. Por isso que os nossos processos, eles são lentos. Por quê? Para que a gente possa voltar a entender algumas coisas, nós também temos que ir mudando lentamente até chegarmos aonde temos que chegar. Por isso que é uma metanoia, uma mudança de mente. O que é uma conversão? O que é convergir? É mudar a direção. Se você estava descendo, subir. Se você estava subindo, descendo. Se você vai para a direita, vai para a esquerda. Você está convergindo.
A metanoia é uma mudança de mente que te leva a mudar a direção que você estava indo. Isso é uma conversão. Todos entendem isso, sim? Mas o que aconteceu com a igreja? A igreja foi, aos pouquinhos, se perdendo. E lentamente se distanciando pelo propósito na qual ela foi fundamentada, desde a época de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, e sucessivamente até os dias de hoje, ela foi se perdendo na caminhada. Por muito tempo nós tivemos o nosso adversário batendo de frente com ela. Durante 300 anos, 400 anos, Satanás bateu de frente, levantando imperadores, levantando homens cruéis que pudessem tentar parar essa igreja. Mas quanto mais morria nas arenas, mais pessoas se convertiam. Era uma igreja que ela nunca perdia. Ela era sempre vitoriosa. Na morte, como nós cantamos aqui, ela estava vencendo. E o sangue daqueles que morriam nas arenas, ou comido por leões, ou pendurado nas cruzes, não importa, alcançava multidões. Mas, de um tempo para cá, vocês sabem, né, graças à visão de um general, tudo mudou. A igreja deixou de ser perseguida e passou a ser abraçada. Então Satanás não bate mais de frente contra a igreja. Ele escolhe a estratégia de andar lado a lado com ela. E andando lado a lado com ela, ele enfraquece ela e faz ela se tornar desfigurada no meio, no contexto que ela foi inserida. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu preciso entrar nisso para nós entendermos. Porque na nossa cabeça, infelizmente, nós fomos ensinados que as pessoas precisam se converter. Mas o que é se converter? É virar um crente. Não é isso? Fulano está no mundo, está perdido no mundo, ele precisa se converter. O que é se converter? É virar um crente. E o que é virar um crente? Vir a uma igreja, trazer a sua Bíblia, cantar alguns hinos, ouvir uma palavra. Isso é o que faz um crente. Mas pergunta a você, é isso que faz um cristão? Mas nós, na nossa cabeça, nós ficamos felizes quando as pessoas vêm para a igreja, né? Porque elas vão se tornar. Mas em tempo nenhum, Jesus esteve preocupado em que as pessoas viessem a uma igreja. Nós vamos voltar, irmãos, lá atrás, para entender. Todas as vezes que não entendemos alguma coisa, precisamos voltar ao princípio, para entender como funcionou lá atrás e aonde nós nos perdemos na caminhada. A Bíblia diz, lembra aonde caístes, e faz o quê? Arrepende e volta. Você se arrepender e não voltar, não se arrependeu. Então é preciso se arrepender e voltar lá atrás. E corrigir. Falamos na semana passada sobre o quê? Aqui, qual que era a palavra? Nós falamos na semana passada? Nós vamos fazer? Foi tão boa a palavra semana passada. Foi, a palavra assim, de Deus. Falou muito comigo, mas eu não me lembro mais. Mas nós falamos algumas coisas importantes dentro disso, né? Que a bondade e a misericórdia de Deus se renovam sobre a nossa vida, mas nós precisamos recalcular a rota, nos reprogramar para entender o que nós estamos vivendo. Senão você continua indo, né, numa direção cega, sem saber para onde você está conduzindo e, pior ainda, conduzindo outras pessoas. Então, quando a gente fala em se arrepender e voltar lá atrás, significa que nós temos que olhar como lá atrás funcionou. Quem foi os modelos, o exemplo maior de funcionamento e qual foi a proposta de valores que ele tinha? Porque ele é o nosso irmão mais velho. Ele é aquele que pode nos dar diretrizes sobre como nós podemos funcionar de uma forma em que agrade a Deus. Sim ou não? Porque Jesus, em tudo que ele fez, ele agradou o Pai naquilo que ele fez. E o grande objetivo de Jesus aqui na terra foi o quê? Revelar o reino de Deus, como o reino de Deus funciona e mostrar quem é Deus. Então as pessoas precisavam olhar para Jesus e ver quem? Deus. As pessoas precisavam olhar para nós e precisavam ver quem? Então, se Jesus tinha um papel no passado de trazer as verdades de funcionamento do reino de Deus, que são as leis de Deus, no funcionamento, e revelar Deus, né, através da convivência com pessoas, qual é o nosso papel hoje?
como igreja? Hã? Me ajudem? Qual é o nosso papel? Vamos, gente. Se Jesus no passado, ele veio com a incumbência de revelar o reino de Deus, os seus valores, para transformar este mundo, né, para influenciar esse mundo, para impactar esse mundo, e ao mesmo tempo revelar quem é Deus, como o Pai é, e quando alguém olhasse para Jesus, teria que ver o Pai, porque essa era ele veio para trazer essa revelação. Hoje, a igreja precisa fazer o quê? A mesma coisa. Nós temos a incumbência, como igreja, para corrigir a nossa rota, de começarmos. Primeiro, que as pessoas comecem a ver Deus através da minha vida. Segundo, precisam ver o reino de Deus através dos valores que eu carrego. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Não estamos falando de pessoas crentes, nós estamos falando de pessoas filhos de Deus. Porque filhos são diferentes. Filhos carregam o DNA do pai. Filhos carregam o DNA da mãe. Filhos carregam a educação que receberam dentro de casa. Por isso que podem ir para a rua, devem ir para a rua, e nós dizemos que nós criamos filhos para quê? Para o mundo. Significa o quê? Hoje, olha como é a nossa cabeça. Veja como é a nossa cabeça. Sofisma, que a gente sempre fala. A maior preocupação das pessoas hoje qual que é? Ter filhos. Por que a maior preocupação das pessoas hoje é ter filhos? Porque elas falam assim, como que eu posso ter uma criança no mundo que está hoje? Porque você acredita, eu acredito que o mundo está cada vez pior, sim ou não? Como que nós vamos inserir uma criança no mundo como está hoje? Não é assim a nossa maior preocupação? Sim, é a nossa cabeça. Agora, nós não deveríamos pensar o contrário disso? Trazendo crianças para este mundo, a oportunidade que nós temos para influenciar esse mundo com aquilo que nós vamos colocar dentro delas? Se Deus fosse pensar como eu e você, o que ele faria? Ele não teria filhos. Ele não teria filhos. Como eu posso gerar um filho no mundo que está vivendo caos? Nunca. E o que Deus faz? Deus nos levanta, Deus nos salva e Deus nos faz filhos dele para uma geração caída. Sabe por quê? Porque Deus não tem medo que a gente seja influenciado por ela, mas que nós temos poder de influenciar esse mundo. Yes. Mas a nossa cabeça, como é que ela funciona? Eu ter um filho no mundo que está hoje? Não, eu não sou louco. Veja como nós pensamos muito diferente do mundo. Outro conceito que nós precisamos aprender é que a igreja, nós não podemos ser senhores de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. É engraçado como a gente pensa errado muitas coisas. E nós precisamos aprender a nos reeducar. Porque isso não é uma coisa que acontece agora, já vem acontecendo anos, e é difícil a gente mudar alguma mentalidade nossa. Por isso que nós somos desafiados a pensar. Se uma pessoa chega no nosso meio e quer caminhar conosco, e ela supostamente não é evangélica, aí veio aqui e aceitou Jesus, né? A gente usa esses termos. Qual é a nossa maior preocupação? Que ela não se desvie, que ela não se perca. E a gente quer que ela esteja toda a reunião com a gente. Sim ou não? Por quê? Estando aqui conosco, ela vai estar em comunhão, ela vai crescer, vai se desenvolver, né? E a gente precisa educá-la dentro dessa verdade. E um dia me perguntaram isso. Falaram, pastor, você não acha que a pessoa precisava estar mais perto da gente para poder crescer e se desenvolver? Eu falei, acho. Quanto tempo ela está com a gente aqui? Tem um mês mais ou menos que ela está conosco. Ela tem quantos anos de vida? Deve ter uns 30, 35. Nesses 34 anos e pouco, você estava onde? Quem cuidou dela? Quem esteve com ela? Agora você acha que ela precisa estar conosco para não se perder?
Isso é coisa que nós gostamos de controlar pessoas. Nós gostamos de ter as pessoas à nossa volta. Ter o controle é bom. Isso é coisa de igreja, física. Jesus nunca subjugou ninguém. Todas as vezes que Jesus curava alguém, libertava alguém, o que ele dizia para a pessoa? Vá em paz. E não peques mais. E o que nós fazemos? Queremos trazer pessoas. Quanto mais pessoas nós queremos trazer, mais queremos encher. E quando esse salão aqui não couber mais, nós vamos arrumar um salão maior. Por quê? Para caber mais pessoas. E mais pessoas. Está errado isso. Não é que está errado, irmãos. É pequeno. Porque a ideia da igreja nunca foi encher salão. A ideia de Jesus Cristo nunca foi encher um lugar. Mas foi povoar uma terra. Não adianta termos uma igreja abarrotada de gente e o mundo continuar clamando por Deus. O que eu estou falando? Que nós precisamos pensar, raciocinar, entender. Que ser sal da terra, ser luz do mundo, tem a ver com viver no meio de pessoas que estão em trevas. E se eu me perder? Quem te achou um dia? Qual que é o nosso grande problema? É que a igreja de hoje, ela cria mecanismos para prender pessoas aqui dentro. Com qual desculpa? De que elas não se percam. Não é isso? Por isso que os pastores fazem carnaval gospel, fazem as festas juninas gospel, fazem tudo o que é gospel, trazem para o nosso meio, todo o movimento, por quê? Para aprender e dar às pessoas que elas precisam aqui no nosso meio. Com qual desculpa? Para que elas não se percam lá fora. Mas esse não é o problema. Elas estão perdidas aqui dentro. Elas não vão se perder lá fora. Elas já estão perdidas aqui dentro. Porque elas aprenderam a ser crentes e não ser filhos de Deus. E o nosso maior desafio é que você se torne um filho de Deus. Que você venha para este lugar com o entendimento de um filho de Deus. Que você dance, cante, tenha suas oportunidades, pregue, faça o que tiver que fazer aqui neste lugar, mas como um filho de Deus. Sabendo que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que influenciar e não ser influenciados. Mas qual que é a nossa maior dificuldade? É que nós acreditamos que, como igreja, nós vamos converter todo mundo. Nós vamos mudar todo mundo. Nós vamos melhorar tudo que a gente toca. E na boa, tem lugares que não vão ser mudados. Ou você acha que quando Jesus passou por aqui, ele mudou tudo? Quando Jesus andou, que era Jesus em pessoa, não tinha nada que tinha hoje naquela época. O que vocês acham? Tinha ou não tinha? E por que ele não mudou tudo? Ele não era Jesus? Porque ser sal da terra e luz do mundo não fala sobre mudar pessoas. Fala em influenciar. E se você influenciar alguém, ele não te garante que você vai influenciar todos, mas se você influenciar alguém, esse é o nosso papel. Não estamos aqui para converter ninguém. Nós estamos aqui para viver uma verdade, viver uma realidade e externar essa verdade para que todos aqueles que queiram ver Deus, conhecer Deus, tenham para onde olhar. Se as pessoas quiserem conhecer Deus e saber como o reino de Deus funciona, elas terão para onde olhar. Para mim e para você. Nós seremos os porta-vozes de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Então, quando alguém quiser saber sobre a sua família, se eu quero saber sobre a família do Tiago, eu pergunto para quem, irmãos? Por exemplo, queria saber quantos irmãos o Tiago tem, qual é o sobrenome deles, se eles viveram aqui o tempo inteiro no Lausanne ou não, ou vieram de algum lugar, eu tenho que perguntar para quem? Para quem que eu tenho que perguntar? Tiago. Se eu quero saber sobre a família dele. Se alguém quiser saber sobre a família de Deus, pergunta para quem? Para quem?
Deveria ser para nós. As pessoas estão recorrendo ao quem? Ao espiritismo, recorrendo à macumba, recorrendo a tantos lugares. Por quê? Porque eles não têm referência. Não tem para quem perguntar. E quando vai perguntar para os crentes, eles não sabem. Por quê? Crentes não sabem, porque são crentes. Se fossem filhos, saberiam. Todo filho conhece o pai que tem. Todo filho conhece a família que tem. Mas, crentes não sabem. Como a pessoa que não é cristã não sabe, o crente também não sabe. O máximo que o crente sabe é sobre sacrifício, regras, dogmas, se pode ou não pode. Isso pode ou não pode? Não, não pode. Não, lá na minha igreja não pode. Saia não pode, pintura não pode, isso aqui pode, isso aqui pode. Bater palma lá na minha igreja não pode, na sua pode. Tudo que a gente sabe é regras. E sobre a família? Não, que família? Qual é a família? Que família é essa? Eu não sei. E aí o que as pessoas veem quando olham para nós? Mas vocês sabem, gente. A sua religião. Né? Toda a igreja não é a cara do pastor? Tá vendo como vocês sabem? Toda a igreja é a cara do... Pode falar, irmão, não tem medo não. Toda a igreja é a cara do... Por quê? Porque é a igreja do pastor. Se a igreja fosse de Cristo, teria o rosto de quem? De Cristo. Mas como a igreja é do pastor, todo mundo, quando olha para a igreja, reflete o quê? O dono dela. Então, graças a Deus, irmãos, que essa igreja não tem a minha cara. Por favor. Por favor, me ajude. Me ajude nesse desafio. Né? Não quero a minha cara nesse lugar. Não. Porque a igreja não é minha. A igreja não é nossa. A igreja não é sua ou minha. Nós estamos aqui para construir algo que o corpo possa só refletir o rosto de quem ele, a quem ele pertence. O prazer da noiva é mostrar o noivo, irmãos. É revelar o noivo. Não tem a ver com ela aparecer. Falei tudo isso e não ainda entrei na palavra, né? Só para vocês verem. Esse bicho da minha esposa foi o máximo. Né? Então, quando o texto está dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, vocês sabem que o sal ele tem a sua função. Só que o texto fala que se o sal perder o seu sabor, para que ele serve? Não, serve para duas coisas. Se o sal perder o seu sabor, ele serve para duas coisas. Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal foi feito para isso? Não. Foi feito para ser jogado fora? Foi feito para pisar dos homens? Mas quando acontece isso? É quando ele perde a sua essência. Escute, é quando ele perde a sua essência. E qual que é a essência do sal? Salgar. Qual que é a essência do sal? Salgar. Ele tem o poder de salgar. Ele é colocado para influenciar, para mudar de alguma forma o meio em que ele foi colocado, de alguma forma. Ele serve para dar sabor, né? Se estiver no tempero certo, na quantidade de sal certo, ele dá o sabor correto à comida. Se for sal demais, você vai sentir o gosto de sal. Se for sal de menos, você vai sentir que a comida não tem sal, né? Mas o sal também é colocado em algum lugar, não para mudar nada, mas para preservar. Escute, para preservar. Quando se colocava a carne antigamente e não tinha geladeira, se colocava o que sobre a carne? Sal. Para quê? Para melhorar a carne? Para conservar. Então aprenda uma coisa na sua vida. Há lugares que você é colocado, não é para mudar nada. É só para não deixar ficar pior. Terra, manto, mistério. Porque nós temos uma ideia errônea de que eu vou melhorar onde eu chegar. Não é? Não, eu vou melhorar. E aí você chega e as coisas não melhoram. Mas a pergunta é, piorou? Não. Então o sal está no lugar certo. Deixa eu pôr essa manga aí, né?
Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós somos colocados, inseridos em alguns lugares, para não piorar a situação. Para não piorar. Paulo estava no barco, sim ou não? Vocês lembram dessa passagem? Ele tinha que vir para Roma, não tinha? Chegaria em Roma. O que acontece? Teve como impedir a tempestade? Teve como impedir a perca do barco? Mas o que aconteceu? Todas as almas ficaram salvas, porque Paulo estava ali. Não diz que eles se converteram. Salvo ali não é que eles se converteram. Salvo porque eles não morreram. Entendeu? Se Paulo não estivesse ali, o sal não estivesse presente, o dano seria maior. O que eu estou tentando mostrar para você é que nós, como cristãos, precisamos viver uma vida com filhos de Deus, uma vida entendendo esses valores. Jesus não veio para mudar tudo. Só que a presença dele impedia que as coisas piorassem em alguns lugares. E nós precisamos ter esse entendimento. Porque qual é o objetivo? De que você aprenda como filho de Deus, estar nos lugares. E nesses lugares, se você não melhorar, também não vai piorar. Mas você não vai perder o seu sabor. Porque se você perder o seu sabor, você vai ser a piada do lugar. As pessoas vão te jogar para fora e vão pisar você. É o que acontece com a maioria dos crentes. Por quê? Porque como são crentes, estão acostumados a rituais, estão acostumados a fazer coisas que são chamadas rituais, quando eles saem lá fora, eles não sabem como se comportar. Por quê? Porque são crentes. E por quê? Porque não tem onde fazer um ritual. Chega no lugar e você está ali. Só tem pessoas que não são evangélicas. E só você lá no meio. E está todo mundo bebendo, está todo mundo dançando, todo mundo vivendo a sua vida do jeito que pode viver. Você está lá no meio. Você começa a balançar e começa a pensar, todo mundo está vivendo uma vida aí, ó, e eu aqui, preso nessa prisão, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, também não posso aquilo outro, e não posso mais isso. Estou falando na cabeça de um crente, escute. Não pode, e aí ele começa a questionar se a vida que ele está levando é uma vida de verdade. Sabe qual é a diferença do crente para o cristão, para o filho de Deus? É essa. É que ser cristão, para nós, ser filho de Deus, não pode ser um peso. Pertencer à família de Deus não é um peso, é um privilégio. Então eu tenho orgulho de ser filho de Deus. E aonde eu chegar, eu não posso negar a família a qual eu pertenço. Eu tenho orgulho. Por quê? Porque eu tenho orgulho da família que eu pertenço. Quando eu não tenho orgulho da família que eu pertenço, eu sou levado por qualquer coisa. Por quê? Porque eu considero que não tem ninguém aqui, não tem nem o pastor, não tem nenhum membro da igreja, eu estou sozinho aqui nesse lugar, então aqui eu posso ficar à vontade. O que é isso à vontade? Ser quem eu sou e revelar a família a qual eu pertenço. Está entendendo? Por quê? Irmãos, eu participo de festa de empresa. E eu fico lá olhando, e eu fico desse jeito. Minha esposa me faz, fica assim, ó. A Deise. Desse jeito. Não, desse jeito eu fico. E aí o couro tá comendo. E eu vejo os crentes querendo dar um perdido. E eu fico olhando, cara, que coisa louca esse negócio. E eu falo, cara, os caras não têm prazer, cara, em ser filho de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você entende que fazer parte da família de Deus não é um peso, é um privilégio. Você foi escolhido para ser sal da terra.
E que não tem nada nesse mundo que seja maior do que isso. Por isso, então, é um prazer estar onde está e revelar o Pai a qual nós carregamos. E não expressamos uma religião, porque estamos no meio dele. Expressamos luz, porque eles estão nas trevas. É bem diferente. E eles podem ver as nossas obras e nos admirarem. Por que eles nos admiram? Por que eles nos admiram? Porque eles não conseguem viver o que nós vivemos. Por quê? Porque eles estão dentro da religiosidade. Entende a dificuldade deles? Eles olham e falam assim, cara, como é que você consegue ser desse jeito? Desse jeito como? Como desse jeito? Estou entendendo. Que jeito é que você está falando? Eu não estou entendendo. Não, desse jeito assim. Cristão? É só você se tornar um filho de Deus, que você vai viver as mesmas coisas. E as coisas não te influenciam? Você não tem desejos para muita coisa? Mas eu tenho. Pertenço a uma família. E tudo que eu desejo, meu Pai acrescenta. Eu não preciso ter os desejos que vocês têm para mostrar nada para ninguém. Então o que eu estou dizendo é que quando você é sal da terra, você entende esse papel de ser sal da terra, você não pode perder o seu sabor. Eu não digo de crentes que ficam decorando versículo, querendo falar com as pessoas, falando coisas que nem eles vivem. São religiosos. Eu estou dizendo de gente que aprendeu a ser filho de Deus e vive no meio de uma sociedade como filhos de Deus. Irmãos, é muito para nós hoje, você vê que um negócio é tão surreal na nossa cabeça, porque se alguém perder uma carteira, ou se você ver alguma pessoa cair o dinheiro do bolso de uma pessoa, você pegar e devolver, é motivo de elogio hoje. Você viu como fulano foi honesto? E desde quando honestidade é para ser elogiada? Você está entendendo como que é as coisas? Na cabeça das pessoas como funcionam? Aquilo que deveria ser normal para nós é esquisito. Então, o que é normal para nós como homens, estar casados e viver até que a morte nos separe, isso é coisa normal, tem que ser uma coisa normal. Para nós hoje, isso no mundo que nós vivemos, isso é a coisa do último. Não, isso é coisa de louco. O cara está vivendo com uma mulher a vida toda só com uma mulher. Ou a mulher está com um homem, só com um homem a vida toda. Isso é loucura. Não, no mundo que nós vivemos, não. Isso deve ser a coisa mais normal. No nosso, estou falando do nosso meio, tá? O meio evangélico. Não estou falando lá de fora, estou falando aqui. Lá fora é outra história. Vamos lá aqui dentro. No nosso meio isso é escândalo. Cara, você está casado há quanto tempo? 30 anos? Misericórdia. Como assim misericórdia? Não entendi. Não estou entendendo não. Não, Deus me livre. Ah, Deus te livre. Então, gente, quando o texto está dizendo para nós a importância dos homens ver luz nas nossas obras, Deus está te dizendo para você como é que as pessoas estão vendo o seu dia a dia. E aí eu falo sua família, eu falo o trabalho onde você está, eu falo a sua parentela, eu digo no modo geral por onde você vive, com quem você convive. O que as pessoas estão vendo? As pessoas estão vendo alguém religioso? Alguém que segue rituais? Alguém mundano? Ou alguém que expressa e revela quem Deus é? Os valores que você caminha hoje são valores que você tem aprendido com Jesus, seu irmão mais velho? Você tem buscado funcionar nas mesmas coisas que ele funcionou? Desejando as mesmas coisas que ele desejou? Trazendo uma realidade que o mundo não conhece? Esse deve ser o nosso papel hoje, como sal da terra, como luz do mundo. Não é nós nos fecharmos em um lugar e ficarmos aqui fechados, achando que aqui é o céu. Não. Nós precisamos ser filhos lá fora. E lá fora, mostrarmos para as pessoas qual é a diferença. Qual a diferença entre eu e ele? A bebida está aí para todo mundo. E por que você não bebe? A droga está aí para todo mundo. Por que você não usa? Tudo está aí para todo mundo. Por que você não faz? Porque a tua igreja não deixa? Porque o teu pastor proíbe?
porque você é um filho de Deus. E você não vê nada que te atraia nisso tudo. Porque a verdadeira liberdade não está em você estar longe das coisas, separado. A verdadeira liberdade é as coisas estar na sua frente e você não fazer uso. Eu não quero fazer uso. Eu não vou fazer uso. Entendeu? A verdadeira liberdade está em você todos os dias andar por essa vida, passar por onde passar, e dizer para vocês mesmos, aos casados, eu não vou trair a minha esposa. E por que eu não vou trair a minha esposa? Porque eu entendo que a minha esposa é o melhor que Deus tinha na terra para me dar. Se ele tinha o melhor para me dar, todas as outras estão abaixo dela. Logo, eu não vou trocar o que eu tenho de melhor por alguma coisa que está abaixo dela. Mas quando a gente troca a nossa mulher, sabe por quê? É porque nós achamos que ela não é o melhor. Ele não é o melhor. E nós estamos buscando alguma coisa melhor. Assim é com as coisas de Deus, irmãos. Quando a gente troca as coisas de Deus, é porque a gente considera que aquilo não é o melhor para nós. Isso está dentro de nós, esses conceitos. Então, se você hoje entende que ser filho de Deus é a melhor coisa que tem nessa terra, como a gente vai trocar um negócio desse? Como? Se ter o Espírito Santo sobre a sua vida é a melhor coisa que te aconteceu nessa terra, como trocar isso e negar isso? Fazer parte da família de Deus é um privilégio? Como negar isso? Mas nós precisamos, dia após dia, desejar ser o sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas possam não se converter, irmãos, mas que elas possam ter para onde olhar. E se amanhã, quando forem julgadas, elas estarem indesculpáveis diante de Deus, porque teve um justo, alguém que passou por lá, um filho de Deus, e eles tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Nós não estamos aqui para converter ninguém, nós estamos aqui para aprender a viver como filhos de Deus. Então aqui ninguém exerce ministério neste lugar, ninguém exerce. Aqui não viemos para exercer ministério. Ah, nós vamos lá na igreja porque o meu ministério é dançar. Não, dança é um serviço. Ah, o grupo de louvor, não tem grupo de louvor, irmãos, são tocadores, é diferente. Isso é um serviço prestado. Ninguém aqui exerce ministério neste lugar. O nosso ministério é reconciliação. Nós temos uma palavra de reconciliar o mundo com Deus. Somos a ponte. Se alguém quiser se achegar a Deus, a ponte é você. A ponte sou eu. O caminho que liga o Deus que está na eternidade com as pessoas que estão perdidas. Quem é? A igreja. Cada um de nós. E quando as pessoas vierem para o nosso meio, nós temos que ensiná-las a serem e viverem como filhos de Deus. Mais do que guardar regras, é mais importante você ter o DNA. O DNA diz de que família você é. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.